Muito boa tarde e muito bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom ter vocês aí já apostos. Eu convido então você a ler Romanos 1 comigo, versículos 16 e 17. Logo em seguida, logo que eu começar, depois da oração, já estaremos indo para o texto de Efésios 3, de 4 a 7, onde eu quero fazer uma abordagem que introduz as nossas considerações de hoje. Então, na leitura de agora, nós vamos para Romanos, que é o texto em que o nosso tema está baseado. Nós vamos trabalhar com esses dois versículos aqui. Romanos 1, 16 e 17, onde a palavra de Deus diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, este texto, nós já estaremos orando neste momento, mas este texto que tem tudo a ver com a data de hoje, exatamente porque foi o principal texto que despertou a fé salvadora no coração de Martinho Lutero, há 507 anos atrás. Este texto tem muitos detalhes nesses dois versículos de uma riqueza extraordinária. Nós não poderíamos nos ocupar com todos esses detalhes, mas eu vou procurar trabalhar o melhor possível o que temos neles, para não estender demais, para não perdermos também muito do que é importante, mas otimizando da melhor maneira que podemos a nossa abordagem, ainda que não possa ser tão ampla quanto as três máximas que o texto está sugerindo para nós, segundo minha observação, porque há outros que vão ver bem mais do que isso, com toda certeza, mas essas três máximas não poderão ser distribuídas aqui como gostaríamos de fazer, por conta do tempo, mas vamos otimizar da melhor maneira. Então, posta a leitura agora diante de nós, vamos falar com o nosso Deus e esperar que na sua graça Ele nos comunique a sua palavra pelo agir do seu Espírito no que cremos e no qual cremos, porque sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz e ela por si só trabalha em nossos corações. Vamos falar com Ele. Amado Pai, pela fé em Cristo Jesus, nosso Redentor, a palavra viva, a palavra encarnada, nós queremos, antes de mais nada, render a Ti nossa gratidão pelo acesso que temos à palavra que nos traz o Evangelho da redenção em Cristo, que nos revela a graça com as portas abertas para nos aproximarmos de Ti, para termos uma comunhão íntima que se estende pela eternidade, desde que a obra do Salvador foi realizada na cruz do Calvário. Mas queremos Te agradecer não só pelo acesso que temos a ela, mas pela liberdade de usá-la, pela liberdade de usar os instrumentos que trouxeste às nossas mãos, como hoje, aqui diante de nós, temos a oportunidade de comunicar esta palavra para centenas e centenas de filhos Teus, atentos a ela agora, daqui a pouco mais, amanhã, depois, meu Deus, porque Tu nos facultas isso, e esta é uma liberdade que custou um preço até de vida a tantos que nos precederam. É com honra, é com gratidão, é com reverência que nos curvamos diante de Ti. Ó Deus, até pela memória desses que pagaram tão alto preço. Hoje o Evangelho está tão acessível que é desprezado pelos desprezadores. Mas houve um tempo em que nem os sedentos tinham acesso a ele. Tamanhas as restrições, as dificuldades impostas sobre a igreja pelo inimigo da fé, que manipulava com os seus próprios agentes humanos. Mas o Senhor rompeu essas cadeias no mundo ocidental, rompeu essas cadeias aqui no Brasil. Nós temos acesso à Tua palavra com toda a liberdade. E aqueles que têm fome e sede dela, podem dela se nutrir, e Tu falas, Deus. Te louvamos pela Tua palavra. Como salmista podemos dizer, no Senhor nós louvamos a Tua palavra. Te louvamos pela Tua palavra. E rogamos que Tu a despertes em nosso coração, a uses para elevar a nossa fé, para depurar a nossa confissão, para nos aproximar de Ti com gratidão, com reverência, com adoração, porque ela nos descortina todo o mundo da libertação que nos trouxeste por meio de Jesus. Toda a liberdade, toda a acessibilidade que temos a Ti por meio da fé no Teu Filho. Rogamos que a uses também para tratar com a nossa alma, para tratar com a ansiedade dos corações, para acalmar os ânimos, acalmar as almas, acalmar corações, inibir fobias e angústias,
trazer a paz de Deus que excede todo entendimento, porque este é o compromisso do Evangelho de Jesus. Senhor, no Senhor, louvamos e celebramos a Tua palavra e pedimos, fala nela conosco, para o louvor de Tua glória, por Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, Paulo disse. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já parece estranho, na primeira colocação que ele faz, ele dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Porque, e eu digo que parece estranho, porque houve uma certa vez em que Jesus, confrontando os saduceus e os fariseus, aqueles a quem ele chamava de hipócritas, ele disse: vocês erram por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. E ali naquela fraseologia dá a impressão que Jesus está fazendo uma dicotomia, uma separação entre poder e palavra. Mas na verdade ele está fazendo uma associação e não uma dissociação. Ele está dizendo: vocês desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Porque o poder sem as Escrituras não é poder, é uma fantasia, é um fenomenalismo que é como um fogo fato, ele tem o brilho do momento, apaga-se e cai no esquecimento depois. As Escrituras têm o poder de uma esterilidade que Paulo chega a dizer que é letra que mata. Então você não tem como dissociar a Escritura de poder. Por isso ele faz, Paulo, esta associação tão linda aqui em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A Escritura é o poder. Percebe a beleza da revelação? A profundidade desta revelação é por onde desejamos ir nesta tarde. Mas eu disse aos irmãos que logo de imediato nós estaríamos introduzindo nosso tema com uma leitura em Efésios, capítulo 3, versículos 4 a 7. Então me acompanhe, por favor, na leitura de Efésios 3, de 4 a 7. O apóstolo Paulo diz assim ali para nós: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Deste Evangelho me tornei ministro pela operação do poder de Deus, pela graça a mim concedida. Que lindo, não é? Você percebe que há uma associação imediata entre o Evangelho e o poder, entre pregar o Evangelho e o poder, entre o poder e a pregação do Evangelho. E não há como dissociar isso aqui, mas o que está chamando a nossa atenção é o fato do apóstolo chegar e declarar que este é um mistério que foi revelado a ele. A inclusão daqueles que não nasceram filhos de Abraão na carne, no plano eterno da redenção operada por Jesus, cumprindo toda a promessa desde o início no Velho Testamento, desde Gênesis, em que Deus mostrou a universalidade da salvação em Cristo, e não para um povo específico e exclusivo, como pensam os judeus até o dia de hoje, salvação na qual neles próprios não creem, porque os judeus creem numa salvação temporal, nos dias de Jesus e até os dias de hoje. Por isso mesmo é que correm atrás de obras e outras coisas, que foi seguida de perto pela igreja, que descambou, perdeu o seu caminho nos primórdios já pelo 5º século, não é? E aí ela voltou à prática de obras, como Paulo tanto condenou em Gálatas, como tanto condena o autor de Hebreus e todas as Escrituras. E especialmente em Efésios, Paulo condenou, porque está totalmente fora da proposta, fora do alvo, fora da verdade de Deus. Mas a igreja descambou como os judeus descambaram, o judaísmo descambou, e é exatamente pelo fato de não crerem nesta salvação e na proposta dela, que é vida eterna com Deus, vida no céu, no paraíso, como Paulo deixa claro, e Jesus deixou claro para o ladrão na cruz. Esta é uma razão porque a palavra de hoje eu gostaria muito que você compartilhasse, em especial com aqueles a quem você tem acesso e que você sabe que não estão seguros a respeito da sua salvação, ou ainda não experimentaram o novo nascimento, estão do lado de fora. Aqueles a cujo respeito Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim convém agregá-las. E aí você usa esta palavra para que Deus dela se sirva para agregar estas vidas. Diga a essas pessoas
que ouçam. E ore por isso, para que elas sejam alcançadas, o seu entendimento espiritual seja aberto. Na verdade, meus queridos, nós não podemos deixar de considerar esse poder do Evangelho neste dia em que se comemora, de fato, 507 anos da proclamação da liberdade, da centralização desta palavra, deste Evangelho na nossa confissão cristã. Então Paulo recebeu essa revelação do grande mistério, o poderoso Evangelho da salvação que age por meio da fé. E Lutero redescobriu, então, há 500 anos atrás, 507 anos, em 1517. Mas e nós? O que é que nos cabe repensar quanto a esse Evangelho? Quanto dele nós de fato sabemos e vivemos? Ora, já tenho tido oportunidade incansáveis vezes de dizer que um bom número dos evangélicos, especialmente a geração moderna, está parada na periferia da revelação da graça. A graça que salva e por ali ficou. E ainda há aqueles, tanto pior, que entram na proposta da graça que salva sem estar interessados em salvação. Eles querem soluções para os seus problemas da vida aqui, imediata, temporal, visível. Mas a verdade é que o Evangelho se autoproclama, Paulo está proclamando como sendo poder de Deus para salvar. Poder de Deus para a salvação. Foi o que acabamos de ler em 1,16 de Romanos. Não é? Não me envergonho do Evangelho, e algumas versões antigas dizem que Paulo teria dito, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não é? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para salvar. Poder para a salvação. Ora, para derrubar o pecado, era minimamente necessário um grande poder. Porque pode ser que nós, pecadores, tão acostumados ao pecado e dele não fazendo caso, é a realidade do mundo, o pecado não tem significado nenhum. Já há 200 anos, as ciências psicológicas, em especial a psicanálise, aí há 150 anos, não mais, em especial a psicanálise, já levantou a bandeira do não pecado. O homem é produto do seu meio, ninguém peca, não existe pecado. Ou a humanidade abraçou isso apaixonadamente. Porque é evidente, da mesma maneira como se eu digo que não há demônio, ele vai ficar muito à vontade. Se eu decido que não há pecado e que eu não peco, o pecado cresce, domina, é o seu mundo, é a sua única verdade. E aí as pessoas, inclusive, nunca vão se ver réis, mas vão se ver sempre vítimas de situações que justificam seus desmandos e seus erros. Então, pecado se torna apenas aquilo que chamamos pela lei de crime. Pecado é o que a lei proíbe, e proíbe para refrear a pecaminosidade do ser humano dos seus efeitos sociais. E aí sim, ali contemplamos e negamos e recusamos e atacamos e condenamos porque fizemos as leis que denunciam e que proíbem. Mas passado aquilo que está fora da lei, que não se enquadra na lei, não é pecado. E o pecado é tão trágico aos olhos de Deus, tão terrível, que tem o tamanho do inferno, tem o tamanho da morte e teve o tamanho da entrega do Filho de Deus como preço para pagá-lo. Daí Pedro dizer, não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da sua vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, para perdoar o pecado, era necessário um grande poder. Mas nós pensamos em poder de Deus em termos de fenômenos, em termos de milagres. A palavra poder já traz isso vinculado dentro da nossa ambiência religiosa, ambiência cristã, ambiência evangélica, especialmente nesses 120 últimos anos, pouco menos. Desde que irrompeu entre nós o movimento pentecostal, de Deus, evidente, ele levantou a bandeira do poder de Deus vinculada a manifestações de fenômenos, os dons espirituais, especialmente aquela lista apontada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. E aí nós fazemos imediatamente, mesmo não tendo uma experiência pentecostal, uma vinculação entre poder e milagre, entre manifestação fenomenal. O poder de Deus para nós é uma manifestação extrafísica, atemporal,
sobre-humana. Isso é poder. Então, poder é efeito. E o efeito é aquilo que é visível e que ultrapassa, que é fenômeno, ultrapassa o que é natural. Na verdade, estas coisas também manifestam o poder de Deus. Mas elas não são em si mesmas o poder. Elas são evidências dele. São formas visíveis da presença divina. Mesmo porque, e deveríamos ter uma palavra até exclusiva para esse tipo de manifestação, que seriam os milagres, os efeitos, e o que Paulo está chamando de poder para salvar. Porque, na verdade, esses efeitos que nós conceituamos como poder, ou nos quais pensamos como sendo poder, e eu estou chamando aqui de evidências e formas visíveis da presença divina, esses fenômenos podem ser copiados por outros agentes. E eles são tão fidedignamente copiados e tão convincentemente copiados, replicados, que são em quantidade incomparavelmente maior os que neles creem e adoram esses agentes e os buscam e rendem a eles suas vidas do que os filhos de Deus que são discípulos de Cristo Jesus e que vivem ao pé da cruz. É fato, e não precisa ser Brasil, um país de caráter religioso. Não. No mundo, os homens, mesmo os animistas, mesmo os africanos que adoram pedra, lua, sol, no mundo, os homens adoram os agentes de poder, porque esses efeitos do poder acontecem. E não são menos extraordinários do que os poderes apontados e descritos historicamente na palavra de Deus. Não são. Entende? A verdade, meus queridos, é que nós temos registro até na Bíblia da manifestação desses poderes concorrendo com as manifestações do poder de Deus. E eu estou colocando isso aqui para que você perceba a grande diferença entre o que vinculamos como poder e o que Paulo e a Bíblia estão chamando de poder de Deus. O poder para a salvação. Lembra, o Paulo fala, por exemplo, está lá em Atos, ele registra para nós, é Lucas quem registra a experiência do encontro de Paulo com Simão o mágico, que era considerado um grande poder de Deus pelos ilusionismos, pelos enganos que ele produzia e atraía as pessoas e ganhava dinheiro, faturava em cima disso. Sinais de engano que ele operava. Mas veja, se isso fosse tudo, e aí nós diríamos, isso aí não convence em hipótese alguma, Paulo diz textualmente em 2 aos Tessalonicenses 2,9, 2 aos Tessalonicenses 12,9, que Satanás pode operar, segundo as palavras dele, com todo poder, todo poder. Pantadinamis é a palavra no grego, a mesma que vai se referir a poder em outras instâncias. Todo poder, não é qualquer poder e nem poderzinho. Ele está dizendo, Satanás pode operar com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Poder, sinais e maravilhas. Tem até igreja evangélica que tem isso lá na placa. Igreja evangélica, poder, sinais e maravilhas. Verdade. E ali está Paulo dizendo que Satanás os opera. Você percebe o que estamos aqui afirmando? Que o poder manifesto, o poder milagre, o poder visível, o poder que é o que um exército de gente hoje é induzido a entrar dentro dos salões de cultos evangélicos em busca desse tipo de poder e de manifestação, milagres, e as necessidades ditam todas as formas. Esse poder, ele pode ser copiado por outros agentes e pelo próprio Satanás, de forma convincente, a ponto de Paulo dizer também em Coríntios, que se ele pudesse, o diabo, ele se transformaria, que ele até pode se transformar, ele não disse se pudesse, ele até pode se fazer passar por anjo de luz. Apocalipse deixa muito claro que ele vai ter suas figuras, ou tem as suas figuras representativas e substitutivas pelo nome de anticristo, convencendo os homens com um discurso político religioso. Ele chama de besta que sai da terra, besta que sai do mar, e tudo isso convence, o texto mostra que convence. Não esqueça que Paulo disse que esse enganador que é Satanás, se possível enganaria até os eleitos, porque ele se faz passar por anjo de luz. Então, estamos aqui provando textualmente
que esses poderes fenomenais, esses poderes visíveis, os poderes milagres, podem ser copiados. Logo, quando Paulo diz para nós que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, ele está se referindo a um poder que não pode ser superado. Os outros podem ser copiados. Não confunda as coisas. Não é sem causa, não é apenas por uma questão da operação do erro, do engano, que milhões, até aqui no Brasil, mas milhões, especialmente na América Latina, seguem entidades e as adoram a quem atribuem milagres de cura, e por isso creem nelas. Creem porque saem atrás das curas que obtêm. E não se dão ao trabalho sequer de ir por qualquer tipo de respeito ou escrúpulo religioso e dizer, não, eles são os agentes de um milagre que Deus operou. Não, eles atribuem o milagre a esses agentes. Não é Deus fez através deles. Não. Dão até nomes das curas aos próprios agentes. São milhões. Por que creem neles? E por que saem atrás das suas curas e dos seus milagres? Porque eles acontecem. Isso não significa que eles sejam verdadeiros e que os milagres também o sejam. Acabei de dar outros exemplos aí clássicos a você. Então, quando Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, ele está falando de um poder superior que ninguém pode reproduzir. Nem o diabo, nem homens, nem líderes, nem santos. Entidades religiosas ou não. Ninguém pode reproduzir o poder de Deus, que aponta para algo que milagre algum supera. É disso que ele está falando. Então ele está incomparavelmente mais comprometido com o que é mais do que sinais, fenômenos e milagres. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Paulo declara para nós que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, está dizendo que o poder de Deus está comprometido com algo que é insuperavelmente maior do que sinais, maravilhas, fenômenos, milagres. O Evangelho está comprometido com algo maior do que fenômenos, sinais e maravilhas. Deus opera fenômenos, sinais e maravilhas, opera. Eu estou reafirmando isso aqui, exatamente estabelecendo isso aqui. Vamos lembrar que pelos milagres do Senhor Jesus, nós o vimos muitas vezes surpreender os mestres da lei. Vamos lembrar do momento em que colocam aquele homem descendo por um teto, o homem aleijado desde o seu nascimento, ele então é colocado por um teto aos pés do Senhor, sobre a sua cama. 4 amigos o fazem descer até ali, porque não tem acesso pela porta. E ele vê aquele homem entrevado sobre a cama. É evidente que ele sabia qual foi o propósito com que fizeram todo aquele esforço para colocá-lo diante dele. E aí ele olha para o homem e diz: filho, perdoados são os teus pecados. Cria um escândalo geral, a murmuração de todos que começam a dizer: quem é ele para perdoar pecados? Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus olha para eles e diz: e para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar, olha para o paralítico e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o homem sai curado e andando com suas próprias pernas e carregando a sua cama. Pois bem, você percebe que neste exato momento, Jesus ultrapassa a proposta dos seus 4 companheiros que o ajudaram, a proposta do próprio necessitado que está ali diante dele, e prioriza perdoar os pecados. Depois, porque secundariza, o que ele vai dizer? Levanta a tua cama e anda. A Bíblia é clara e muito bem posicionada quando ela diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Os milagres, os sinais, vêm sempre depois da primeira e gloriosa obra do poder de Deus, que é a salvação de quem crê. De que serve um curado indo para o inferno? De que serve o testemunho de uma grande proeza divina que não pôs ninguém no céu? O poder de Deus no Evangelho se manifesta para a salvação. Então o poder de Deus é o Evangelho para a salvação do perdido em sua vida de pecado desde que veio ao mundo. É aí e para onde ele canaliza o seu poder, toda a prioridade. Os sinais vão seguir, os sinais virão depois, os milagres virão depois, para reforçar, para referendar, para provar a manifestação da misericórdia de Deus, cuidando dos seus filhos. E quando nós queremos então colocar os carros na frente dos bois, inverter o processo, nós cometemos insolentemente uma
invasão absurda do plano e propósito de Deus, colocando o nosso desejo acima da vontade divina, a nossa necessidade acima do propósito de Deus. Ele vai curar? Cura. É verdadeiro cantar que Ele cura? Sim. Ele vai operar o milagre e nos responder? Vai. Por isso que nós oramos e nós o buscamos. Os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Quando Jesus operava uma cura e não havia retorno de lá, como aconteceu com 10 leprosos, entre os quais só um voltou para agradecer, e esse um era estrangeiro, os outros eram filhos de Abraão, o Senhor se ressentiu e questionou. O Evangelho é o poder de Deus por tudo que mobilizou para que realizasse a salvação do pecador, porque ainda que os homens não tenham consciência, nós homens não tenhamos uma consciência adequada do tamanho do pecado que requer o tamanho do poder de Deus, é importante nos darmos conta do que esse poder de fato realizou. Ele pode ter caído no lugar comum na experiência da maioria de nós, é fato. Quanto mais tempo de vivência no Evangelho, quanto menos tempo de vivência no mundo tenhamos, a consciência do que o poder do Evangelho teve de realizar para arrebentar com barreiras e nos libertar, fica curta, fica apagada pelo esquecimento. A sensibilidade se torna menor, menos evidente, menos eficaz. Mas, na verdade, quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, ela diz que é o poder de Deus para salvar por tudo que foi mobilizado para que essa salvação se realizasse. Então eu pontuo para você, é poder de Deus pela derrota que operou no império das trevas. Qualquer homem, qualquer ser humano, aquele bebezinho, rosinha, moreninho, engraçadinho, sorridente no colo da sua mãe, nasce no império das trevas. É filho do salvo, nasceu dentro de um lar cristão, mas nasceu num contexto de filhos de Adão e no império das trevas. A verdade é que o mundo inteiro jaz no maligno, a Bíblia diz. E porque o mundo inteiro jaz no maligno, não devamos nos surpreender nunca, porque coisas erradas acontecem, absurdos ocorrem. E nós temos todas as estatísticas, todas as informações, somos bombardeados o dia inteiro, todos os dias da semana, pelas mais macabras, horripilantes notícias de façanhas do ser humano, até mesmo aqueles de colarinho branco e enfeitadinhos, diplomados. Mas a sordidez não tem tamanho, não tem preço. Então, quando o Evangelho diz que Jesus morreu e destruiu aquele que tinha o poder da morte, está falando que o Evangelho operou a destruição do império das trevas. Daí a igreja, em Apocalipse, cantar no capítulo 12, pela eternidade, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não temeram. Porque, na verdade, Satanás foi quebrado ali. O poder do Evangelho foi o poder de dominar e destruir e envergonhar e expor o império das trevas. Quando vamos para Colossenses e lemos lá a Bíblia dizendo que Jesus despojou o diabo desde a cruz e o expôs ao mundo como derrotado. O diabo está vencido, a Bíblia diz em Apocalipse. Isso custou o poder de Deus. O grande poder de Deus que fascinava as pessoas através dos milagres de Jesus não se compara com o poder realizado na cruz do Calvário, especialmente o grande poder de levantá-lo dentre os mortos pela ressurreição que referendou toda a sua obra e a nossa redenção. Então, pela derrota que operou no império das trevas, isso fala do grande poder do Evangelho para a salvação. Também pela transformação que produz em quem nele crê, tirando do desespero, recriando uma nova criatura com valores novos e eternos. Isso se chama de transformação, que nós chamamos de mudança. Qual é o curso terapêutico? A terapia clínica, a internação, o processo de lavagem cerebral, o curso de coaching
que consegue transformar a natureza do ser humano. Pode mudar comportamento, recondicionar, reproduzir, realinhar, ajustar algumas coisas, mas não vai mudar o caráter, não vai mudar a personalidade, não vai implantar valores dentro de uma vontade rendida, não vai criar uma vontade nova e excelente que está fora do curso do mundo. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho tem esse poder de transformar, de tirar do desespero, de criar uma nova criatura com novos valores, valores eternos. Mudança. Só o Evangelho muda. Nós chamamos de libertação. Só o Evangelho liberta. Porque não estamos falando de uma roupagem nova, estamos falando de uma recriação. A Bíblia diz que somos feitos nova criatura pelo poder do Evangelho. E este é o maior de todos os milagres. Não há homem que possa operar tal coisa, não há religião que possa fazer tal coisa, não há piedade que consiga fazer mudança de natureza. Só o Evangelho muda a natureza do pecador, a natureza do homem nascido, ainda que a imagem e semelhança de Deus, mas conforme a natureza herdada de Adão e condenada pela justiça divina. Mas o Evangelho é poder de Deus pela esperança eterna que introjeta. Porque, na verdade, quando as pessoas correm atrás do poder manifesto, do poder visível, elas adquirem esperança sobre coisas temporais e finitas, que cessam. Mas quando o Evangelho entra em nossos corações, ele introjeta uma esperança que é eterna, que salta sobre circunstâncias. Esta é a razão porque nós podemos ler Isaías 43 e dar glória a Deus. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temerá mal nenhum, tu estás comigo, eu não temerei. Isaías 43 diz, se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, eu sou contigo. É paz em meio à tribulação, é companhia dentro de um contexto de angústia, estarei com ele na angústia. Promessa que se projeta para muito além da vida temporal. Promessa que aniquila, que anula, não é só a promessa, é um poder operado que anula o medo da morte, que traz uma nova realidade de vida que não pode cessar com a cessação do corpo. E só o Evangelho pode operar isso. Esse é o tipo de esperança que nenhuma verbalização humana consegue produzir no ser humano. É só o poder do Evangelho que faz. A glória de fazer com que pessoas comuns, apenas seres humanos criados, sejam transformados em amados filhos de Deus que experimentam sensivelmente o seu amor no dia a dia. Se sentem amados, se sabem amados e descansam. Só o poder do Evangelho pode colocar isso dentro do coração do ser humano, trazendo a possibilidade de ser transformado dia a dia, de glória em glória. E somente quem experimentou esse agir desse perdão que traz paz, que traz esperança, que traz libertação, que traz segurança, só esse entende porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para mim. O Evangelho é o poder de Deus para você que foi salvo. O Evangelho é o poder de Deus que te trouxe convicção de vida eterna. Nenhuma outra coisa, nenhum efeito, nenhum fenômeno, nenhuma beleza de um momento de manifestação litúrgica pode introjetar esse conforto, esse consolo e esta segurança. Não há semelhante. O Evangelho é poder de Deus de tal maneira que hoje nós não temos parâmetros, mas somos filhos dos parâmetros antigos que propiciaram que o Evangelho chegasse até nós hoje, porque estamos falando daqueles que por esse Evangelho deram a vida. E não estamos falando de coisas tão antigas quanto 20 séculos atrás. Vamos lembrar aí, a década de 1970, a acirrada perseguição do ateísmo comunista russo contra nossos irmãos na fé, os nossos cristãos, que deram origem com isso, essas perseguições, à criação da missão Portas Abertas. Você deve lembrar muito bem. Quantos pagaram com vida? Prisão da pior espécie, tortura da pior espécie, humilhação da pior espécie, pelo simples fato de crerem no Cristo de Deus e na sua obra redentiva na cruz, e deram a vida para não negar essa confissão. Que poder é esse? Se se trata de filosofia, nenhuma filosofia consegue ultrapassar o poder da morte. Aí
Tem a ver muito com aquilo que Satanás jogou diante de Deus, se referindo a Jó. Pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. É nisso que ele crê. Mas o Evangelho contraria tudo isso. O Evangelho entra com o poder de tal maneira que a vida física, a vida temporal e as ameaças rompem-se, caem por terra abaixo. É evidente que se nós estamos tratando de um testemunho que não consegue superar e ultrapassar a menor pressão de uma aflição do dia a dia, não estamos falando de poder de Deus para a salvação, estamos falando de vidas que creem no poder que resolve uma situação temporal, passageira. E aí não precisa de evangelho, pode procurar em outros lugares que vai encontrar também. Não tenha medo de ser verdadeiro e dizer o que é um fato, mas não vai sair de lá salvo, sob nenhuma hipótese. O Evangelho entra, transforma e para sempre. O Evangelho tem um poder interior. Por isso que é poder para a salvação. Não existe, como queriam os judeus, uma salvação externa dada pelo Evangelho. A salvação é do homem interior. A salvação é daquele que Deus fez para viver com ele a eternidade. E isso fascina. Porque quando o Evangelho entra com o poder de salvação e nos faz nova criatura, não é nova criatura porque isso é um decreto religioso, bíblico, assinado por Deus, escrito nas Escrituras. Não, é nova criatura porque uma nova natureza foi introduzida ali, uma natureza que tem paixão, que tem desejo, que quer as coisas do alto, que não as negocia, que sabe priorizar, e prioriza porque elas são verdadeiras paixões. Não é apenas uma questão de priorizar no meio de escolhas. É o não poder abrir mão. É não poder abrir mão. Quando o Evangelho entrou na minha vida, eu lembro bem que eu ouvi a queixa de muitos dos meus parentes, que se queixavam dizendo, ele agora só pensa em estar entre os irmãos dele e na igreja. A família não existe mais. Não é que a família não existia mais. A família não podia me oferecer o que o Evangelho estava me oferecendo. Era meu novo mundo, era minha nova realidade, era minha paixão. Dominava a mente, dominava o coração, como domina até hoje, glória a Deus. Não é uma questão de escolha, é uma prioridade que se impõe porque não há uma segunda opção. O resto é sempre segundo, tudo mais vai ser segundo. Nada denuncia mais a falta de transformação do poder do Evangelho dentro do coração de um homem e de uma mulher evangélicos, do que o fato de que ele não sabe priorizar para o reino de Deus, não consegue priorizar. Se não consegue priorizar, já está denunciando como quem não nasceu de novo. É um excelente evangélico, um ótimo contribuinte, participante, canta em coral, até prega, mas não nasceu de novo. O Evangelho não tem o primeiro lugar. Sabe aquilo que Jesus se queixou da igreja de Éfeso? Cadê o primeiro amor? Eu sei as tuas obras. Jesus disse isso muito claramente lá. Aliás, eu gosto de confrontar os crentes com isso. Se você é crente em Jesus, tente superar a queixa dele. Na primeira das 7 cartas em Apocalipse, capítulo 2, vai lá. Se você conseguir passar do versículo 4, glória a Deus. Mas se você engasgar ali, se for honesto, se for verdadeiro, põe o joelho no chão, põe a cara no pó, suplica misericórdia. Porque ali o Filho de Deus, o autor da sua fé e consumador dela, está dizendo, conheço as suas obras. Eu sei que você é zeloso, eu sei que você opera hoje mais do que antigamente, eu sei que você agora botou a prova os que se dizem apóstolos e viu que não são. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as obras que você realiza em nome do Evangelho e na igreja. Mas eu tenho, porém, contra você. Você deixou o primeiro amor. Elas não ocupam mais a prioridade absoluta, não são a sua grande paixão, não te atraem de maneira que as outras coisas pedem licença para achar espaço. Não. Você inverteu a ordem. O Evangelho fica pedindo licença para achar espaço no meio de todas as desculpas e argumentos que você tem para priorizar todas as outras coisas. Falta paixão, sabe por quê, querido? Sabe por quê, querida? Você não nasceu de novo. O poder de Deus não entrou, não houve poder de transformação. É duro de ouvir, mas eu tenho que confrontar você com a verdade. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. E quando Ele salva, o resto vira resto, entendeu? Família, bens, trabalho, emprego, sonhos, paixões, afetos, tudo fica secundariado, não desaparece da sua vida. Vai para segundo plano. Vai para segundo plano. Ele há de ser sempre o primeiro amor. Ele será sempre o primeiro. Ele será sempre o alfa. Se ele não for o alfa, não será o ômega, você não o achará no fim.
Ouviu? Ouviu? Mas Paulo diz que além do Evangelho realizar tamanha proeza de transformação, poder de Deus para a salvação de todo o que crê, esse mesmo Evangelho, nele, é revelada a justiça de Deus. Ele diz uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Eu disse, não temos tempo para trabalhar toda a riqueza desses detalhes. Mas eu preciso esclarecer a você, e isso é muito importante, o significado do Evangelho revela a justiça que vem pela fé. Se existe uma coisa que, pela misericórdia de Deus, a reforma protestante manteve firme até os dias de hoje, foi convencer os homens de que não temos nossa própria justiça e que nossa própria justiça nunca nos porá na presença de Deus, nunca nos fará ouvidos por Deus, nunca nos dará o céu. Toda a cristandade que não seja evangélica acredita na possibilidade de oferecer a Deus alguma coisa que a justifica. Por isso faz missões, promessas, penitências, oferendas, exatamente copiando o que o pagão faz. O pagão se dobra diante do Deus que ele elege, fazendo trocas com esse Deus. Não é só a soberba, a autossuficiência que o homem herdou de Adão e ele traz e leva na presença de Deus, e infelizmente às vezes isso entra dentro de uma igreja evangélica onde o homem entende que ele pode ajudar a Deus, se tornando bonzinho, meritório de todas as graças. Há poucos dias ouvi, me deu tanta tristeza, uma pessoa que experimentou uma cura extraordinária, e aí dando testemunho diante do repórter e dizendo, então eu neste lugar rezei e eu disse, Senhor, se eu for digna de ser ouvida por ti, curada, me cura. E ali ela chorava porque ela estava curada. O que ela entendeu no fim de tudo? Deus me achou digna de ser curada e me curou. Na contramão da graça. A Bíblia diz que a graça superabundou onde abundou o pecado. Em minha carne, a palavra de Deus diz, não habita bem algum. E Deus não está procurando esse bem. Estas pessoas não entendem o que significa justiça divina. Na justiça de Deus, Deus condenou o homem à morte eterna. E esse homem não tem como fazer nada, nada ele pode fazer para se cobrir e substituir a justiça de Deus. Ou ele recebe a justiça de Deus e ele morre por essa justiça, ou ele recebe a justiça de Deus e se torna justo diante de Deus por imputação, por decreto divino. Foi o que Deus resolveu, trazendo-nos a justiça de seu Filho. Mas vamos entender o que significa que o Evangelho revela a justiça de Deus pela fé. Ora, nós todos temos um senso de justiça, não é verdade? Todos temos. Tanto temos senso de justiça, e ele não é pequeno, que criamos leis. Temos aí Ministério da Justiça, temos desembargadores, juízes, desembargadores, advogados, todos eles trabalhando a questão de fazer justiça. Temos uma lei escrita para que tudo aquilo que fira a lei, não atenda à lei, seja reputado por injustiça. Então temos um senso de justiça. O pior, temos um senso de justiça subjetivo, temos um senso de justiça introjetado dentro de nós, calcada no nosso egoísmo. Então é a justiça pessoal, de maneira que quem não a atenda comete uma injustiça contra mim. Então quando a Bíblia diz que o homem é injusto e fala da injustiça humana, isso desce mal na cabeça de muita gente, porque as pessoas entendem assim, não, eu tenho senso de justiça. Eu sei o que é ser justo e o que é ser injusto. Injusto é quem fere isso, quem faz aquilo, quem não atende aquilo lá. Injusto é quem não entendeu, injusto é quem ofendeu, foi injusto, é o ingrato, foi injusto. Isso é senso de justiça. Não estamos falando dessa justiça. A justiça de Deus, nós não entendemos nada dela. A justiça de Deus tem a ver com a santidade e a fidelidade de Deus. Deus é reto. A Bíblia diz que diante dele, ele não contempla o mal. Diante dele não existe o mal. A justiça de Deus fala de um Deus santo, onde não tem sujeira, pecado, erro, falha, maldade. Mas o homem, por desobedecer, caiu dessa justiça.
Deus fez o homem reto e justo, o ser humano, por isso que o fez a sua imagem e semelhança. Mas na desobediência de Adão, ele nos transferiu a sua natureza rebelde, a sua natureza injusta, que nós entendemos como nosso senso de justiça. Quando a Bíblia diz que Deus nos transmite a justiça de Cristo, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Isso veio pela fé. E Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. E todos os que creem na promessa de Deus são como filhos de Abraão, justificados pela fé. Está falando de uma justiça que não nos pertence. Ela nos é dada por Deus. Por quê? Por que nós entendemos que temos senso de justiça e de injustiça dentro de nossos padrões? Quando a Bíblia fala em João 1,9, eu quero que você preste atenção nisso para você poder entender que o Evangelho revela a justiça de Deus de fé em fé. Quando a Bíblia diz em 1 de João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entende a primeira parte e não entende a segunda. Você entende, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Sim, foi isso que eu pedi através da minha confissão. Se confessarmos os nossos pecados, o que confessa a sua transgressão alcança misericórdia. Então disso eu entendo. A primeira parte de 1 João 1,9, todos nós entendemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o que você entende dessa sequência que vem logo em seguida? E purificar de toda injustiça. O que purificação tem a ver com injustiça? A palavra injustiça, ela é um construto, é um símbolo verbal que foi criado pela humanidade, que se contrapõe à justiça. Então você sabe o que é justiça? E pensa que injustiça é um cometimento de alguma coisa não justa. Então, se eu cometo algo que não é justo, eu pratiquei uma injustiça. O que isso tem a ver com a purificação de que João fala? Porque não estamos tratando desse tipo de coisa. A Bíblia não está dizendo que existe uma coisa em mim chamada injustiça. A Bíblia está dizendo que eu não sou justo. É isso. A palavra que você tem, que foi traduzida para nós por injustiça, ficaria melhor traduzida se pudéssemos dizer não justiça. Entende? Ou seja, injustiça originalmente seria uma não justiça. Não justiça. Então não se trata de uma prática de uma coisa que está errada. Se trata da ausência daquilo que está certo. E como é que eu cometo a ausência do que está certo? Justo. É Deus, é o padrão. Ser justo significa estar de acordo com Deus, estar do lado de Deus, se assemelhar a Deus. É isso que significa ser justo. Logo, não justo ou injusto, como quer a nossa língua, a nossa semântica e todas as outras línguas que não o grego, original em que esse texto foi escrito, não justo ou injusto significa não participar da justiça de Deus. E sobra o quê? A justiça humana. Mas o que a Bíblia me diz em Isaías? A Bíblia me diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Você já leu esse texto? A nossa justiça é como trapo de imundície. Ela está assumindo que temos uma justiça. Eu sei que tenho, você também sabe. Nós queremos defendê-la nos tribunais, defender diante dos parentes que nos entendem mal, diante de um patrão mal resolvido e etc. De alguém que nos leva para tribunais. Nós temos um senso de justiça, a Bíblia reconhece que temos e diz, ela é trapo de imundície. Ela é tão contrária a Deus que ela é suja, ela é tão contrária a Deus que ela é imunda. Por mais que você a aplauda, premie, né, nas leis e nos prêmios Nobel que você dá aí ano após ano. Ela é imunda. A palavra trapo de imundície significa, sabe o quê? Aqueles panos que eram usados para envolver as pústulas dos leprosos. Alguns versadores entendem também que eram os panos que as mulheres usavam para conter o seu processo de fluxo sanguíneo na menstruação. E aí a palavra imundo tinha muito mais a ver por conta da lei, que declarava imunda a mulher durante o período da sua menstruação. Trapo de imundície, a Bíblia procura usar uma figura de linguagem para mostrar quão repulsivo é.
Percebe? A sua justiça é repulsiva. Por mais que você aplauda, por mais que o seu vizinho aplauda, que os seus parentes te aplaudam, por mais que o seu pastor aprove, ela é imunda. Aos olhos de Deus ela fede, aos olhos de Deus ela infecta, ela é suja, ela é podre, ela não serve para nada. Por isso é que quando eu peco, eu estou praticando a minha justiça. E eu preciso ser purificado da não justiça. Porque a minha justiça é trapo de imundícia, então tem que ter purificação. Purificação, por isso que João diz que quando eu confesso, eu reconheço que eu estou totalmente errado, a minha justiça não prestou para nada, por mais que eu acho que tenha razão, então eu confesso o meu pecado, aí a Bíblia diz que ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e purificar, limpar, lavar, sanear, desinfetar de todo o trapo de imundície e de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Entende, meus irmãos? Por isso, Apocalipse ilustra nossos atos de justiça, a justiça que Deus imputa para nós. E aí, lá em Apocalipse, quem são estes vestidos de branco? João pergunta. As vestiduras brancas de que eles estão revestidos são os atos de justiça dos santos. Que atos de justiça o texto está dizendo? Ora, atos de justiça é a justiça de Deus que nos foi dada através de Jesus, ou seja, a justiça que Jesus cumpriu, que ganhou para nós na cruz, sendo justo e morrendo como justo, para satisfazer a justiça divina. Deus nos imputa essa justiça, Deus nos cobre com a justiça de seu Filho, e aos seus olhos é como se estivéssemos vestidos com vestiduras brancas. Que linguagem é essa de vestiduras brancas? Bem, é muito explícita, é uma linguagem feita para a igreja daquela época entender, e você pode entender também. As vestes brancas ilustram nossos atos de justiça para falar de limpeza, para falar de não impureza. Porque o tecido branco testifica de purificação. Entende? Daí pensar-se em jalecos brancos para o pessoal da saúde. Hoje você tem aí vários hospitais e clínicas em que médicos, enfermeiras, os que trabalham em centros cirúrgicos estão vestindo jalecos de cores suaves, um verdinho claro, um azul clarinho, um rosa claro. Mas a maioria ainda preserva o branco. Você sabe como é que foi isso que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Como que foi instituído? Isso aí foi por volta do final do século XIX, 1800 e bordoada. Os hospitais, os médicos, os que operavam, os que davam assistência às mulheres no puerpério, os que ajudavam ali as parturientes, eles se vestiam de forma comum, chegavam como eles estavam na rua, iam lá operar o procedimento. O índice de morte por infecção pós-cirúrgica e no puerpério era muito elevado, muito elevado. Até o fim do século XIX era um índice muito elevado. Até que um médico começou a desconfiar, e foi muito perseguido por causa disso, que o processo de manipulação com mãos sujas, com roupa infectada, na parturiente ou no pós-operado, transmitia alguma coisa, porque naquele tempo ainda não se tinha noção de bactérias e de micróbios. Isso tudo foi ser descoberto depois. Foi no século XX que se descobriu bactérias para dali se criar a penicilina, o primeiro antibiótico que foi inventado. Franklin, não esqueça isso. Então o que aconteceu? Esse homem começou a desconfiar, e então no hospital onde ele trabalhava, ele começou a determinar que a sua equipe que o ajudava nos processos cirúrgicos lavassem a mão com cal, com uma preparação de, não era cal, uma preparação tipo aí, o que nós temos hoje como água sanitária, como, cândida. E os seus próprios auxiliares ficavam muito irritados, muito revoltados, mas se não lavasse a mão, ele não deixava continuar o processo, nem entrar no centro cirúrgico. E aí, conforme eles foram cumprindo a regra dele, o que se percebeu é que na sua ala, os óbitos foram cessando, simplesmente desapareceram. Nas outras alas as pessoas continuavam morrendo de infecção, como em todos os hospitais no mundo. Escapavam os que passavam por milagre. Uma vez feito isso, ele partiu para outro ponto. Alguns amigos começaram com muita resistência a copiá-lo, porque viu que estava dando resultado, e quando começaram a ver que dava resultado, ainda não sabiam da história de micróbios e bactérias, foram copiando isso também. Aí ele partiu para outro processo. Essa roupa,
A roupa com que você vem da rua, a roupa com que você se encosta ali para operar o paciente, como que ela está? Não, você vai ter que trocar de roupa. Que roupa que vai vestir? Vamos fazer o seguinte, vamos botar roupa branca, porque se estiver suja, todos nós vamos ver. Se tiver uma gota de sangue, se tiver uma sujeira de alimento, uma sujeira de mão, qualquer outra coisa, nós vamos ver, porque a roupa é branca, vai denunciar a sujeira. Foi daí que surgiu a ideia de jalecos para o pessoal da saúde, jaleco branco, a fim de que, e mais tarde então, né, depois de tudo isso comprovado, aí que vieram todos os processos de luvas e etc., e desinfecção, e depuração de instrumentos cirúrgicos e outras coisas mais. Mas a verdade é que a ideia do jaleco branco partiu do conceito de revelar o que está sujo, para não passar batido. É com essa ideia que a Bíblia trabalha em Apocalipse para falar de atos de justiça dos santos. Você continua cometendo trapos de imundície, mas agora você tem capacidade pela justiça de Jesus de ser justo segundo os moldes de Deus. Pensar conforme o coração de Deus, sentir conforme o coração de Deus e exercer a justiça de Deus neste mundo, que vai na contramão da justiça que você praticava antes e que o mundo está praticando ainda. Então você recebe justiça. Não é que você deixa de ser justo, você se torna, deixa de ser injusto. Você é justificado, é isso que a Bíblia diz. Justificados pela fé, Romanos 5:1. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Colocados debaixo das vestes brancas da justiça divina, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho revela a justiça de Deus de fé em fé. Só pela fé que você consegue crer que Deus é justo, vai ser justo com você, e o que Ele está fazendo é justo. Nada pode ser mais blasfemo na nossa boca, não na boca do ímpio. O ímpio pode ficar por aí questionando o tempo todo. Se Deus é bom, por que isso aconteceu? Se Deus é bom, por que houve tais tragédias? Mas na boca da igreja, na boca do crente, isso é blasfêmia. Você sabe que as coisas que acontecem de erradas, e onde Deus poderia ter interferido e não interferiu, ou Deus consentiu, é um processo da justiça de Deus. E se nós, pela fé, recebemos isso, compreendemos pela fé, ou se não compreendemos, aceitamos pela fé, porque é de fé em fé que a justiça é revelada. E por último, e é último mesmo porque já estou aí há longo tempo com vocês, o mesmo versículo 17 vai mostrar para nós uma repetição de Abacuque 2:4, que é a coroação disso que Paulo começou a dizer em Romanos 1:16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque imputa-nos a justiça de Deus, nos põe vestes brancas, mas também nos faz viver pela fé, nos possibilita viver pela fé, muda o modus operandi da nossa existência. É o que ele está dizendo aí, repetindo Abacuque 2:4, como eu falei, o justo viverá pela fé, como está escrito. Então ele está dentro do que está escrito, e o que está escrito é, o justo viverá pela fé. Paulo vai repetir isso em Gálatas, Paulo vai repetir isso, o autor de Hebreus vai repetir isso também, Paulo copiando Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Lá em Abacuque o texto é ainda mais intenso, o meu justo por sua fé viverá. O justo viverá pela fé. Agora, justificados pela fé, temos paz com Deus, e por essa fé que nos justifica, podemos viver pela fé. O que significa o meu justo viverá pela fé? Tanto é que o texto diz, se ele retroceder, está lá em Abacuque 2:4, minha alma não tem prazer nele. Hebreus coloca esse texto de forma inteira. O justo viverá pela fé. Você só pode entender isso à luz de Gálatas 2:20. Gente, Gálatas 2:20 é um texto sagrado, é um texto solene, tudo é sagrado na palavra de Deus. Mas a solenidade de Gálatas 2:20 é tão grande que a gente precisa ter muito cuidado quando faz citação desse versículo, se apropria desse versículo. Paulo se apropriou dele com muita autoridade, e nós precisamos ter muito cuidado para saber, verificar, fazer um autoexame e ver se de fato nós podemos declará-lo como sendo nossa experiência, nossa realidade. Mas teria que ser. E o que Paulo diz em Gálatas 2:20 é, fui crucificado com Cristo. Ou seja, no ato de apresentar-se justo diante de Deus, eu estava. Por isso é que 2 Coríntios capítulo 5 diz para nós, a partir do versículo 19, Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o seu pecado. Já estou crucificado com Cristo. Eu creio que eu não tenho outra obra, outro mérito, nenhuma outra coisa para oferecer a Deus, a não ser o sacrifício do seu Filho no meu lugar. Ali ele foi espojado, envergonhado e morto. Ali eu fui espojado, envergonhado e morto. O Evangelho, quando entra na minha vida, traz toda essa carga de separação, de vergonha, de exposição, de redução. Os homens nos entendem medíocres, menores, pequenos, desalinhados. Isso tudo tem que ser verdade, para que se cumpra o resto do que o versículo diz aqui para nós. Assim, ou seja, porque já estou crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como isso se processa de forma prática? É a mera verbalização, é uma reza. Eu declaro. Então é uma reza como a religiosidade cristã quer há 1500 anos. Como é que isso, em termos efetivos, se processa? Cristo vive em mim. Aí ele diz, a vida que agora vivo no corpo, na carne, eu gosto da minha versão que diz no corpo, porque assim torna mais, posiciona de forma mais visível. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, essa vida que eu vivo acordando, me levantando da cama, passando o dia trabalhando, festejando, convivendo, comendo, bebendo, indo, voltando, negociando, até voltar para a cama, a vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo agora no corpo, eu a vivo pela fé. De que ele está falando? Ele está dizendo que os meios mudaram. Eu não vivo mais de acordo com minha capacidade técnica, profissional. Eu as tenho, mas não são mais meus tenho. São para o meu vizinho, são para o filho do meu vizinho, são para o meu mestre, são para o meu patrão, são para o meu tio, parente, que se projetou, que ganhou títulos, doc, pós-doc, doutorado e etc., especialização em tais e tais áreas. Ele vive a sua vida de acordo com sua técnica, seus poderes pessoais, como os coachings fazem na cabeça das pessoas. Que você desenvolva seus próprios poderes e acredite neles. Quando o Evangelho entra na minha vida, esses poderes todos continuam existindo. Mas não são mais o meu modus operandi. Não são mais o esteio do meu movimento, não são mais a minha motivação, não são mais o motor por detrás dos meus movimentos. Por que não são? Porque as fontes se elevaram. Eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. Eu estou crendo que eu estou vivendo para Ele e vivendo de acordo com o que Ele determina. Eu vou ouvir os seus nãos, ou vou ouvir os seus sims, e eu vou ter de aprender a recuar ou a avançar, conforme a paz de Deus for o árbitro no meu coração. Viver pela fé. É desafiador? É, mas é totalmente plausível e mais. A Bíblia declara que é assim que Deus determinou que aqueles que nasceram pela fé na cruz do Calvário, crucificados com Cristo, vivam essa vida pela fé no Filho de Deus, na dependência do Filho de Deus. É a última instância que eu quero colocar aí para você, mas também dizendo, os alvos ganharam outro fim, porque quando o texto está dizendo que eu vivo essa vida pela fé, eu não estou mais perseguindo prêmios para mim, fazer nome para mim, adquirir legado para minha família. Eu estou investindo no reino do meu Deus e para fazer nome para Ele, de maneira que quando eu morrer, e vou morrer, seja verdadeira a palavra que diz que a minha fé, depois de morto, ainda fala, aleluia, porque é para Ele. A vida tem outro motivo. O motivo não é mais mamãe, papai, filhos, esposa, empresa, igreja. O motivo é o meu Senhor. Ele me comprou, Ele me ganhou para Ele. E então eu vou viver, e o que eu fizer na minha vida, eu faço em direção a Ele, eu faço para a glória dEle, eu faço para alegrá-lo, eu faço para Ele aprovar. Não é só, eu faço na dependência dEle, na suficiência dEle, na certeza de que Ele é que me dá os meios, de que Ele é que conduz os meios. Os alvos então ganham outro fim, mas isso se traduz por fim em dependência contínua da vontade e do agir de Deus para se viver neste mundo. Você percebe com isso que o Evangelho não é simples? Se o Evangelho fosse essa coisa corriqueira,
uma religiosidade, uma experiência religiosa que você acrescenta a todas as outras experiências, não receberia esse título enfático que Paulo deu de poder de Deus para a salvação. O poder realiza poder. A palavra poder é dinamismo. A dinamite explodiu dentro de você, arrebentou com tudo, o evangelho aconteceu. Por isso nós não podemos negociar com aqueles que têm sido seduzidos a se tornarem adeptos da fé evangélica e não apresentam nenhum sinal da graça. Não estão salvos. São ótimos membros da igreja, não estão salvos. São ótimos amigos na cristandade evangélica, não estão salvos. É diferente, entende? O evangelho se impõe para que a minha vida tenha outra proposta. Hoje nós temos uma sociedade evangélica que não tem tempo para aprender, para ouvir, para ler. O hábito de se instruir com a cultura evangélica da história, da herança da igreja, caiu por terra, porque vivemos um ativismo que invade, isso é obra do anticristo. Mas quando nos detemos para observar a história da igreja, quando lemos a história da igreja que está escrita por aí, os testemunhos escritos, o que nos foi legado por aqueles que já partiram, aí você vai perceber que os grandes exponenciais nem sempre tinham títulos de pastores, missionários, títulos de liderança. Nem sempre lideravam. E às vezes, se lideravam, foram pegos no laço, como Corrie ten Boom. Ela era uma relojoeira que trabalhava já idosa, ao lado do seu pai e da sua irmã, também idosos, na sua relojoaria ali no Haarlem de Amsterdã, na Holanda. Entrou a guerra, porque protegeram os judeus por causa da justiça nos seus corações, porque eram crentes, foram parar em campos de concentração. Lá morreram seu pai e sua irmã. Mas Corrie ten Boom saiu dali uma pregadora. Ela se entendia, uma presbiteriana que cantava aos domingos na igreja. Eu fui lá na igreja dela para ver. Morta. Absolutamente morta. Sem vida nenhuma. E eu acho que não era muito diferente naquele tempo. Mas ela fielmente cumpria aqueles horários, ensaiava no coral, cantava no coral, vivia o ramerrão, ela mesma dizia isso. De repente essa mulher se viu, depois de 60 anos, alçada ao mundo, para pregar, e pregou até os 88 anos de idade. Morreu em 1983. Servindo de uma forma extraordinária o Deus cujo poder do Evangelho a transformou. A história de homens e mulheres simples que tiveram a vida garimpada e elencada a posições, libradas a posições muito altas, de entrega e de paixão. Vidas anônimas na sua maioria. Mas para quem o Evangelho não foi apenas um acréscimo. Hoje estamos fazendo uma igreja onde as pessoas acrescentam às suas experiências a experiência evangélica. Isso não é o Evangelho de poder que salva. Isso é apenas um surto religioso. Uma mudança de confissão. O Evangelho é poder de Deus. Poder para salvar. Poder que te leva a viver na justiça de Deus. Poder que te leva a viver pela fé e na absoluta dependência do Senhor Jesus, para quem você passa a viver. O nome disso é dependência. E essa é a razão porque o servo de Deus nos disse em 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz, é isso que você está ouvindo agora. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. É lícito, é justo, a Bíblia diz e é fato. Os que estão perecendo a entendem como loucura. Triste é quando você vê um crente dizer, não, você está exagerando, não é por aí. É loucura para os que estão perecendo, a Bíblia diz. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Que por fim significa, tal como o amor e a paz de Deus que está além do nosso entendimento, loucura. Quem pode entender o amor de Deus? Quem pode entender a paz de Deus? Quem pode entender a mensagem da cruz? Só temos que aceitar pela fé. Ela é poder de Deus para nós. Aquilo que antes nos parecia loucura, agora nós experimentamos como poder de Deus em nossas vidas, que arrebentou com tudo que trazíamos. Amém. Deus te abençoe. Em Deus louvamos a sua palavra. Hoje, comemorando, aliás foi quinta-feira, comemorando 507 anos
em que ela foi tirada do claustro e colocada de volta nas mãos daqueles por quem Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia! A sua igreja invisível. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, com todo o povo de Deus na face da terra. Que esta palavra, como aconteceu com aqueles dois a caminho de Emaús, queime no seu coração e produza os frutos para os quais ela foi enviada para nós hoje. Obrigado por sua companhia, por sua participação, por estarmos juntos neste ministério. Quinta-feira, 8 da noite, em nome de Jesus, Hebreus, parte 8, um texto muito rico que você não pode perder sob nenhuma hipótese do nosso estudo. Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Grande abraço, com minha gratidão. Amém.